Comprar casa ou morar de aluguel? Qual é a melhor saída? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês usando dois exemplos práticos de qual é o melhor caminho. Vamos acabar de uma vez por todas com a divergência entre comprar casa ou morar de aluguel. Vamos pro vídeo? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Paulo Santana, sou criador do método de investimento Grana Certa, que ensina você a desde sair das dívidas até fazer o seu primeiro investimento. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o assunto polêmico de comprar casa ou morar de aluguel. Qual é a melhor opção? Mas antes disso eu quero te falar sobre três opções de comprar uma casa. A primeira é à vista, que é uma opção mais difícil só para quem tem o dinheiro em caixa. A segunda opção é o consórcio, mas apesar de ser uma opção disponível, não é uma boa opção, porque você paga muitos juros, muita taxa, não vale a pena. Você precisa entrar no consórcio, ser contemplado, isso pode levar algum tempo, alguns meses ou às vezes até anos, e você precisa morar em algum lugar, né? Não tem como você pagar um consórcio e pagar um aluguel ao mesmo tempo, é muito difícil essa condição, então muito provavelmente ela não vai ser válida aí para quem está começando, para quem está querendo comprar uma casa. E a terceira opção é o financiamento, que eu acredito que é a melhor opção para comprar uma casa hoje, para quem não tem patrimônio, vou deixar isso bem claro. Então, vou explicar para vocês, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vou explicar para vocês qual que é a diferença entre comprar casa através de um financiamento e viver de aluguel. Qual é a maior vantagem entre um e outro e dentre aqueles que têm patrimônio e aqueles que não têm patrimônio. Vamos lá? Bom, pessoal, compartilhando a minha tela aqui com vocês, em primeiro lugar, a gente vai fazer a simulação de um financiamento de uma casa no valor de 220 mil, tá? É um exemplo aqui que a gente vai usar, um valor de referência para ficar fácil da gente poder dar o exemplo aqui, ficar mais didático. Para financiar uma casa hoje, você tem duas possibilidades. Uma que é o sistema SAC, que é um sistema que funciona através de parcelas regressivas, ou seja, ela começa com uma parcela num valor maior e vai diminuindo à medida que o financiamento vai avançando. Ou seja, se você faz um financiamento, por exemplo, em 30 anos, você começa pagando aí um valor hipotético aqui, tá? De R$ 1.200 e no final do financiamento você vai estar pagando uma parcela aí por volta de 350 reais. Então é um valor regressivo, ela começa com um valor maior e termina com um valor menor. Já o sistema Price, as parcelas são fixas, então ela começa com um valor numa parcela de R$ 1.000, a parcela geralmente ela começa menor por ser uma parcela fixa ao longo de todo o financiamento e termina com o mesmo valor. Para efeito de exemplo aqui, de comparação, a gente vai usar o sistema Price, que utiliza de parcelas fixas para vocês entenderem facilmente como que fica a conta aqui do financiamento. Muita gente fala, nossa, financiamento a gente paga 3 vezes o valor da casa. É, mais ou menos isso. A gente vai ver ao longo da explicação aqui. Mas antes disso, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu preciso dar 5 dicas aqui importantes antes de a gente avançar nesse sentido aqui, tá ok? Bom, deixa eu até trazer a tela cheia aqui para mim, que eu preciso dar uma dica para vocês antes de continuar. 4 dicas extremamente importantes para você que está procurando um financiamento. Primeiro, pessoal, pesquisem a instituição financeira, pesquisem em qual banco vocês vão fazer o financiamento. Existem vários bancos aí que disponibilizam financiamento de casa própria e vocês têm que ficar atentos à taxa. A taxa que vai ser ofertada aí para fazer os financiamentos. E não ignore aquele 0, qualquer coisa depois da vírgula na taxa, porque esse 0,3, 0,7, que é diferente de um banco para o outro, vai fazer uma diferença enorme lá no final do financiamento. Então, não ignorem essa parte, tá? Pesquisem e procurem o melhor valor da taxa de financiamento ao longo do tempo. Essa é a primeira dica. Segunda dica, deem o maior valor de entrada possível. Quanto menos vocês financiarem, melhor. Quanto menor o valor financiado, melhor. Você vai pagar menos juros e vai conseguir quitar esse financiamento mais rápido. Então, faça um esforço. Se você tiver um carro, se você tiver alguma coisa que você possa vender para começar a comprar sua casa, faça isso, vale a pena. Depois você compra outro carro, depois você dá os seus pulos aí, mas o importante é você dar uma entrada boa. Quanto maior a entrada,
menor o financiamento, menor vai ser os juros que você vai pagar ao longo do tempo, ok? Terceira dica: façam o financiamento no menor prazo possível. Quanto menor prazo, menor a taxa de juros também. Então, procurem fazer o financiamento no menor prazo possível, de acordo com a parcela que você consegue pagar. Então, se você conseguir assumir uma parcela um pouco maior, vale a pena para diminuir o prazo do financiamento e, de novo, pagar menos juros, ok? E quarta e última dica: essa é a principal delas. Amortize. Pague de trás para frente o máximo que você puder. Sempre que você tiver um dinheiro, conseguir um dinheiro, por exemplo, se você trabalha no regime CLT, a cada 2 anos você pode usar o fundo de garantia para fazer uma amortização do seu financiamento. Então você vai juntando, você pode pegar o fundo de garantia para dar entrada, certo? Você pode usar isso no financiamento. Depois de 2 anos, você pode pegar o saldo que você continuou gerando lá, à medida que você vem trabalhando, você vai depositando lá um valor no fundo de garantia. Depois de 2 anos, você pode fazer um aporte, você pode pegar esse valor e amortizar o seu financiamento. Então, sempre que você puder, amortize, porque isso vai reduzir também o seu prazo que você vai levar para pagar o seu financiamento e, consequentemente, os juros e, consequentemente, o valor total da sua casa, o valor total do financiamento que você vai pagar. Então, fiquem atentos a essas 4 regrinhas de ouro aí, tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui. Seguindo aqui com o nosso exemplo, como que funciona um financiamento? Em linhas gerais, você precisa dar 20% de entrada do valor do imóvel que você vai financiar. Então, nesse nosso exemplo aqui, 20% seria 44 mil. Com o subsídio do financiamento da Minha Casa Minha Vida, você consegue um desconto aí de 18 mil reais. Nesse valor aqui de financiamento de 220, você consegue um subsídio do governo aí, se você se enquadrar dentro aí das características de pessoas que têm direito a esse subsídio, tá? Só um adendo aqui. Só vai ter esse tipo de subsídio pessoas que têm uma determinada renda, uma determinada faixa de renda. Então é importante você verificar antes de fazer um financiamento se você tem direito a esse benefício ou não. Mas esse subsídio ajuda e muito. Então é muito importante você, quando você for consultar o banco lá onde você vai fazer o financiamento, o próprio banco já te informa, baseado na sua renda, se você tem direito a esse subsídio aqui ou não. Mas a maioria das pessoas que compra a casa nesse valor aqui, com uma faixa de renda aí de até 4 mil reais, geralmente você consegue um subsídio nesse valor aqui, ok? Dando o subsídio de 18 mil, a entrada real fica de 26 mil. Então, para você financiar uma casa de 220 mil, você tem que dar uma entrada real de 26 mil reais. O valor do financiamento total, então, vai ser de 176 mil. São 220 menos os 44 aí de entrada, 18 dado pelo governo, 26 dado por você. O prazo que a gente conseguiu aqui, nesse exemplo, é de 30 anos. E a parcela, como a gente usou o sistema Price, a parcela fixa ficou em torno de R$ 1.037, ok? Bom, dando sequência aqui ao nosso exemplo, a entrada ficaria de 26 mil e o total do financiamento, 373 mil. Se você pegar lá aquela parcela de 1.037 e multiplicar aí pelos 30 anos, né? São 1.037 vezes 12 vezes 30, 373.320. O total do imóvel, 399.320 reais. Quase o dobro do que você falou ali do valor da casa, né? Então, pô, é uma coisa bem gritante. Agora, vamos comparar isso aqui, que é a compra. Isso aqui, tá, pessoal? Deixa bem claro uma coisa até que, mais um adendo aqui. Muito importante. É extremamente importante que você faça amortização no seu financiamento. Esse aqui, esse valor de 399 mil aqui, eu estou considerando que você vai pagar 30 anos a parcela de R$ 1.037. Mas se você for inteligente, se você tiver um pouquinho de esforço, você consegue pagar muito menos do que isso. Eu, como eu falei para vocês, eu comprei minha casa. Eu paguei o financiamento, até foi numa época que eu não tinha muito conhecimento de educação financeira e tal, mas mesmo assim eu já fiz intuitivamente, sem ter tanto conhecimento, sem saber. Eu fui amortizando a minha casa. Eu financei ela em 30 anos, mas paguei em 8. Mas assim, foi muita energia, foi muito investimento que eu coloquei.
eu usava o meu fundo de garantia para abater o valor da parcela. A cada 2 anos você pode pegar o fundo de garantia e abater no seu financiamento. Então você tem que usar esse recurso. Eu trabalhava na CLT na época, e o que, que eu fazia? Eu tentava pagar uma parcela atual e uma parcela do final. Geralmente, esse sistema de amortização funciona bastante quando você usa o sistema saque, tá? Que é aquele que a parcela começa maior e termina menorzinha. Então, você consegue com... Você não precisa do valor de duas parcelas para quitar as parcelas do final. Como as parcelas do final são menores, você quita com o mesmo valor da parcela que está pagando atual, você quita 4 ou 5 parcelas do final. Então, isso encurta o seu financiamento e faz com que você pague menos juros. Se você fizer isso, amortizar, e por exemplo, igual eu fiz, a cada 2 anos você pegar o seu fundo de garantia que você juntou lá durante esses 2 anos e usar para quitar o seu, para quitar não, para amortizar o seu financiamento, você vai conseguir trazer esse valor para baixo. Você não vai pagar esses 399 mil. Então, muito importante, pelo amor de Deus, se você está comprando casa, se você vai fazer um financiamento, faça o pagamento de parcelas de trás para frente, amortize. Isso vai te reduzir o tempo que você vai ficar pagando sua casa e, consequentemente, o valor que você vai pagar na sua casa. Ok? Agora vamos para o exemplo do aluguel. Essa mesma casa aqui, esse mesmo imóvel, quanto que ficaria para você alugar esse imóvel durante esse período? Vamos lá. O aluguel de uma casa nesse valor aqui, ou de um apartamento, gira em torno de R$ 1.000. Aí, gente, vocês vão falar, mas aqui na minha região não é mais, é menos. Eu estou baseando aqui numa região aqui onde eu moro, que é interior de São Paulo, tá? Com isso, o reajuste anual, em média, de aluguéis é mais do que 6%. Mas eu vou usar o valor de 6%, que é uma média baixa, tá, pessoal? Só para efeito de cálculo. Eu estou sendo generoso aqui com esse reajuste. O reajuste, acho que desse ano foi 5,45, mas do ano passado foi 10. Então, se você colocar na média aí, já vai dar 7,5 desses 2 anos. Mas vamos usar 6 aqui, que é uma referência para a gente poder fazer o cálculo. O aluguel, durante 30 anos, quando você chegar no 30º ano, você vai estar pagando R$ 5.418,39 de parcela. Aliás, de aluguel. Então, daqui 30 anos, se você alugou uma casa hoje por R$ 1.000 e tiver um reajuste anual de 6%, você vai pagar daqui 30 anos, você vai estar pagando R$ 5.400 de aluguel. Ah, óbvio que a inflação vai acompanhar isso aí, o seu salário provavelmente vai acompanhar isso aí, você vai ter reajuste de acordo com a inflação, reposição da inflação, se tudo correr bem, se tudo correr direitinho, você vai ter esse acompanhamento. Você vai estar pagando 5.400, mas você vai estar ganhando aí um valor proporcional a isso daqui a 30 anos. O valor final de você pagar, alugar uma casa hoje e ficar 30 anos pagando aluguel, vai ser de R$ 948 mil, quase R$ 1 milhão. E você vai chegar daqui 30 anos vivendo de aluguel e gastou quase R$ 1 milhão e não tem a sua casa. Então você fala, nossa, mas é ruim pagar 399 uma casa de 220? Não, não é ruim. Se você comparar com aluguel, não é ruim. Então fica a dica que se você está começando agora e não tem capital, compre a sua casa. Compre. Depois, a gente vai ver logo na sequência aqui um exemplo de quem tem capital. Aí muda de figura, mas para quem não tem capital, para quem está começando agora, gente, pelo amor de Deus, compre a sua casa. É a melhor situação. Se você ficar vivendo de aluguel, é um dinheiro que some. Você vai pagar quase R$ 1 milhão aí durante esses 30 anos que você poderia estar comprando sua casa e não vai ter nada no final, que é o pior dos mundos. Beleza? Então, só para ficar claro aqui, ó, a comparação entre o financiamento, 399 mil ao longo dos 30 anos, e o aluguel, 948 mil. É óbvio que comprar casa é muito melhor para quem não tem patrimônio e não sabe aproveitar e não tem condições, né, de investir e aproveitar a educação financeira para poder alavancar o seu dinheiro, ok? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos agora para o segundo exemplo. Imagine que você tem o dinheiro para comprar essa casa, tá? Então, se você tem o dinheiro, aí é outra situação. É por isso que há muita divergência em quando o pessoal fala, é melhor comprar e alugar. Depende.
desses dois fatores que eu falei para vocês lá no começo. Se você não tem dinheiro, se é o primeiro patrimônio que você vai construir ou que você vai comprar, então você tem que, o ideal seria o primeiro exemplo, seria você comprar a sua casa. Já se você tem esse patrimônio, digamos que você tenha 220 mil reais na mão, um pouquinho de educação financeira, então você já pode olhar com outros olhos para esse exemplo aqui. Vamos lá? Olha só, essa aplicação de 220 mil reais, digamos que você tem esse dinheiro e você aplica esse dinheiro na renda fixa. O rendimento mensal desse valor, a gente pode colocar aí hoje na casa dos 1%. Hoje a gente está conseguindo aí em média 1% na renda fixa, mas vamos colocar 0,8% para a gente ser conservador, tá? Então, se a gente tiver um rendimento mensal de 0,8%, a gente vai ter um rendimento em dinheiro de R$ 1.760, ok? Então, vamos continuar aqui. Se eu tenho um aluguel de R$ 1.100, aí a gente parte do princípio aqui que uma casa nesse valor de 220 mil, estou balizando aqui pela minha região, tá, pessoal? Uma casa de 220 mil, ela fica entre 0,4% a 0,6% do valor do aluguel. Eu coloquei 0,5%, bem no meio dessas duas variantes aí. 0,5% seria o valor de um imóvel de 220 mil. Então, você pagaria um aluguel de R$ 1.100. Descontando R$ 1.100 desse investimento que você vai fazer, vai sobrar R$ 660, certo? Se você reinvestir esses R$ 660 no seu capital, né, no aquele valor que você aplicou lá na aplicação principal, em 10 anos você vai ter R$ 528.688,81. É pouco ou não? Então, aí fica a diferença. É por isso que muita gente que tem dinheiro fala: não, comprar casa é bobeira, é loucura você comprar casa, você tem que investir, tem que aplicar o seu dinheiro. Tá aí o motivo, tá aí o porquê. Só que essas pessoas, elas têm que tomar cuidado que não é todo mundo que tem esse dinheiro. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Se você vai, se você não tem patrimônio, você vai começar a construir sua riqueza agora, você não vai conseguir fazer isso. Isso aqui é para quem já tem dinheiro, está em outro nível de investimento. Você também pode chegar lá, mas não é ainda o momento se você ainda não comprou sua casa. Agora, se você tem o dinheiro, aí você precisa buscar um pouco de educação financeira para saber fazer isso aqui. Fazer o dinheiro trabalhar para você. Você paga o seu aluguel, com o restante você reinveste no seu patrimônio principal, que é os 220 mil que a gente aplicou, né, lá na renda fixa, e em 10 anos você tem esse valor. Mas olha que legal se você deixar os juros trabalhar para você ao longo do tempo. Em 20 anos, você vai ter R$ 1.335.000. Se você mantiver todo o valor aplicado e o reinvestimento de R$ 660 por mês, mantendo lá o seu padrão lá na sua casinha de 220 mil de aluguel, né? Então, a gente está considerando aqui que em 20 anos você não vai mudar o padrão. Então, é uma coisa a se considerar. Em 30 anos, que é o valor do financiamento, você vai ter um valor de R$ 3.433.000. Então, essa, gente, é a diferença de comprar casa ou alugar, depende se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Aí agora, com essas informações, eu espero que fique mais fácil para você tomar essa decisão e que você não tenha mais dúvida de tomar essa decisão. O que a gente viu aqui nesse segundo exemplo? Basicamente é o poder dos juros compostos. O poder dos juros compostos que trabalha para você. E o fator mais importante aqui no caso dos rendimentos, dos juros compostos, é o fator tempo. Quanto maior o prazo, quanto mais tempo você ficar com esse dinheiro investido, mais dinheiro você vai ter, mais rendimento você vai ter. Então, eu espero que tenha ficado claro, tenha sanado essa dúvida. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei. Se você gosta de receber informações sobre educação financeira, segue o nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que está pensando em comprar casa ou alugar. Aí, esse aqui eu tenho certeza que vai ajudar a pessoa a tomar essa decisão. Beleza, gente? Até a próxima.